Olá a todos, eu sou Rômulo Fagundes, eu sou o diretor executivo da empresa Webon System Soluções em TI e essa apresentação ela vai fazer um breve resumo de algumas atualizações recentes que fizemos no AWS Rádio, mais uma forma de melhorar a nossa divulgação. Um detalhe importante é que esse vídeo ele vai ser dividido em vários pedaços, vários submódulos. E a gente vai colocar na descrição do vídeo, logo aí abaixo no YouTube, exatamente onde ocorre cada novidade que foi implementada no sistema. Então, caso as pessoas desejem ver algo que foi implementado de forma bem específica, é só dar uma olhada na descrição, clicar no link e ele vai para o vídeo exatamente no momento em que aquela apresentação é feita. Tranquilo? Bom, o que é que eu vou apresentar em relação ao AWS Rádio? Primeiro eu vou dar uma breve visualizada em relação aos números que temos hoje, ou seja, quantos laudos temos armazenados, quantos profissionais utilizam e afins. Recentemente a empresa completou 5 anos, então a gente tem alguns números bem em destaque para poder apresentar a vocês. Quais foram as novidades que ocorreram da AWS Rádio nos últimos meses? Foram algumas que a gente foi fazendo de forma bem pontual, inclusive com algumas indicações de sugestões de médicos e afins. E a gente desenvolveu também uma versão desktop do AWS Rádio. Essa é uma novidade muito boa para alguns médicos que gostam de realizar laudo, por exemplo, e precisam viajar, baixar o exame, dar uma olhada no estudo em loco ou algo desse tipo. Então, eu vou apresentar para vocês também rapidamente como é que funciona essa versão desktop do AWS Rádio. De todo jeito, se vocês quiserem ir para qualquer tipo de nova implementação mais pontual, clica na descrição lá embaixo e olha exatamente qual o tempo em que ela ocorre. Tranquilo? Bom, sistema em números. O que é que a gente tem hoje? O AWS RAD é a nossa principal solução. A gente sempre foca muito no desenvolvimento e melhoria dessa solução em si. Tá? Dentro do AWS RAD existe uma família de outros pequenos sistemas, como o AWS Report, o AWS Hack e algumas outras pequenas soluções que a gente disponibiliza para que os nossos clientes possam fazer uso. Isso deixa a aplicação bem mais leve e de forma modularizada. Então, quando ocorre algum tipo de problema, ele ocorre de maneira bem pontual, bem simples e tudo, e não causa tanto transtornos para os clientes. Tá? A gente tem hoje, na nossa base de dados, mais de 375 mil laudos armazenados. Esses laudos eles são armazenados em uma base e a gente guarda o arquivo desses laudos também em uma estrutura da Amazon, que permite uma certa segurança a mais em cima desse arquivo. Além disso, a gente tem políticas de backup em relação a essas informações, para evitar que qualquer tipo de problema venha a ocorrer. Atualmente, a gente tem um total de 517 usuários. Ao todo desses 517, a gente tem 139 médicos que realizam laudo pela nossa plataforma. Temos ao todo em torno de 50 instituições que utilizam o nosso sistema. E aí, nesse caso, são instituições que utilizam cada um conforme o seu perfil, conforme sua necessidade e afins. A ferramenta atualmente, ela por dia tem em torno de 250 acessos. Então, em um dia de utilização da ferramenta, a gente tem 250 usuários que já usaram a nossa ferramenta em um único dia. Tá? A gente tem ao todo 13 servidores para poder atender aos diversos sistemas que a gente tem, como eu já falei para vocês anteriormente. E a equipe hoje da empresa ela conta com 8 profissionais, diversos perfis, e a gente tem um suporte aí 24/7. Então, dificilmente a solução ela dá algum tipo de problema, a gente não é alertado de forma proativa ou por algum tipo de necessidade que o médico teve e nos notifica para que a gente consiga verificar e fazer qualquer tipo de correção. O recurso que eu vou apresentar para vocês agora é um recurso recente chamado indexação de laudos. A gente não tinha, por exemplo, o médico ele não tinha capacidade de realizar uma busca por todos os laudos já realizados em todas as instituições. Então, as informações elas sempre ficavam limitadas a poder usar fórmulas ou algo desse tipo. Nessa nova versão do sistema, a gente incluiu um novo campo chamado pesquisa de patologia. Esse ambiente aqui de treinamento, e com o meu usuário eu consigo ter acesso às diversas fórmulas que existem no sistema. Então, caso vocês, por exemplo, realizem uma pesquisa rápida com algumas palavras, nesse meu caso aqui, lateral, ele vai me trazer todas as fórmulas que em um dado momento já foram realizadas com essa palavra lateral. E aí essa palavra ela é somente um exemplo. Qualquer palavra que vocês queiram utilizar de referência para descobrir que o paciente que eu estou dando um laudo agora, ele parece muito com o diagnóstico que eu dei na semana passada. E aí eu quero verificar qual foi esse diagnóstico. Então, é possível vocês realizarem a busca
nessa indexação aqui que a gente fez, eu consigo aqui ter uma prévia do meu laudo, consigo baixar o laudo desse paciente específico aqui e posso inclusive visualizar a imagem aqui pelo WBS View. Então, com essas 3 informações aqui, eu consigo ter uma noção do que foi feito no laudo. Inclusive, caso eu queira, percebi que esse laudo aqui, ele se assemelha muito ao do meu paciente que eu estou dando o laudo agora. Eu posso vir aqui na prévia do laudo e aqui nesse conteúdo eu posso copiar o laudo e utilizar no laudo que eu estou realizando no momento. Então, a gente conseguiu indexar todos os laudos que já foram gerados no sistema em uma base centralizada, exatamente para trazer proporcionar esse tipo de facilidade de um médico com base em uma palavra de um laudo que ele já deu. Vale salientar que essa busca é somente nos laudos já realizados pelo próprio médico. Então, com base nesse laudo aqui, ele consegue pegar esse conteúdo e utilizar em algum outro laudo que ele esteja realizando no momento. Recentemente, a gente adicionou também agora o recurso de lista de trabalho. Esse recurso de lista de trabalho ele é um recurso muito simples, porém ele pode agilizar muito o trabalho do médico em relação àquela instituição específica. Digamos que o médico ele chega para realizar os laudos e ele quer trazer apenas as ressonâncias magnéticas da data de hoje ou na data de ontem, por exemplo. Para evitar que o médico realize todos os filtros que são necessários aqui, é possível vir aqui nessa opção de lista de trabalho e criar uma nova lista. E aí eu consigo colocar, por exemplo, RM dia anterior. Seleciono aqui a minha modalidade, no caso ressonância magnética, MR. Posso especificar algum filtro aqui específico. Qual é a prioridade que eu quero trazer automaticamente? Então, por exemplo, RM, ressonância magnética do dia anterior com uma prioridade de urgência. Então, eu posso selecionar aqui qual é a prioridade. Vale salientar que quem define essa prioridade aqui é o pessoal da recepção em relação aos exames. E aí eu seleciono aqui na data de ontem. No momento em que eu salvo essa minha lista de trabalho, ele automaticamente passa a ser exibido aqui. Então, por exemplo, eu vim realizar o exame, dar os meus laudos da ressonância magnética do dia anterior, eu simplesmente clico aqui e ele automaticamente filtra no sistema. Uma outra novidade que a gente adicionou também, que inclusive vocês podem perceber aqui, junto ao cadastro aqui da lista de trabalho, é que é possível filtrar agora por mais de uma modalidade. A intenção da gente colocar essa possibilidade foi também uma solicitação de um médico, onde ele pediu para a gente colocar a capacidade de filtrar por múltiplas modalidades. Então, tomografia computadorizada e ressonância magnética, posso trazer aqui, colocar todos na data de hoje, nesse ambiente aqui de treinamento. Vale salientar que ele não tem nenhum exame, então eu consigo trazer esses filtros e caso eu queira, eu posso criar uma nova lista de trabalho com essas informações para poder simplesmente chegar na minha área de central de laudo e clicar aqui para que ele possa executar o meu filtro. Uma outra novidade recente que a gente colocou foi simplesmente um novo editor de texto. A gente estava tendo alguns problemas com alguns médicos, onde eles, por exemplo, têm algumas fórmulas em documentos do arquivo Word e eles não estavam conseguindo copiar o conteúdo desse texto, colar dentro do editor de texto e ele continuar no mesmo tratamento de questão de formatação e afins. Então, a gente fez uma modificação de editor mesmo, uma mudança completa. E, inclusive, esse editor ele trouxe a capacidade de trazer alguns outros recursos a mais. Por exemplo, é possível você fazer a parte de correção ortográfica nativa do próprio navegador e, inclusive, trabalhar com a parte de reconhecimento de voz também nativo do próprio navegador. Vale salientar que esses recursos eles sempre são direcionados conforme o tipo de navegador. Então, quanto mais recente a versão do navegador, mais é possível utilizar esses recursos. Mostrando um pouco para vocês como é que isso aqui ficou. Eu estou aqui na nossa ferramenta da ABS RAD e aí eu vou selecionar um exame, vou limpar aqui os filtros, vou selecionar um exame do dia 23. Esse é um exame meu, tá? Não é de nenhum outro paciente, aonde eu consigo recuperar aqui, ele vai trazer o meu exame, Rômulo Fagundes, foi uma ressonância de crânio. E aí o que é que acontece? Quando eu clico aqui nesse exame, ele já abre esse novo editor de texto, bem parecido com um editor de texto como Word e afins. E aí eu consigo, a partir daqui, fazer toda a minha fórmula, todo o meu laudo, selecionar aqui, filtrar algum tipo de fórmula, por exemplo, conforme o título aqui, eu consigo usar algum tipo de frase padrão específica dessa modalidade. E os recursos que foram adicionados aqui, por exemplo, foi o recurso de reconhecimento de voz. Caso eu deseje ver como é que ele se comporta, eu posso clicar aqui nesse botão e aí ele vai trazer a linguagem padrão,
PTBR no caso, e um outro detalhe importante é em relação a certos caracteres especiais. Então, por exemplo, se eu começar a editar o meu texto, o meu laudo, e eu falar a palavra Enter, ele automaticamente dá uma quebra de linha. Se eu colocar parágrafo, ele automaticamente realiza um novo parágrafo. Então, todos esses comandos aqui são específicos para mim poder realizar o meu laudo. Eu não tenho como demonstrar essa funcionalidade aqui, haja visto que eu estou fazendo a gravação da apresentação dos recursos. Mas ele é um recurso bem simples e interessante de ser utilizado. Vale bem a pena dar uma olhada e ver como é que ele se comporta. Um outro recurso também que era muito solicitado pelos médicos era a questão da prévia do laudo. Antigamente era necessário que eu realizasse o laudo, assinasse, que o sistema gerasse e me desse o retorno que o laudo foi realizado com sucesso. A gente agora adicionou um novo botão onde ele apresenta simplesmente a prévia do laudo. Ou seja, ele gera um documento com uma marca d'água para poder indicar que aquele laudo ali, como é que ele vai ficar, para o médico ter uma visualização sem ter a necessidade de assinar o laudo por inteiro. Um exemplo disso seria o seguinte: eu estou aqui na nossa solução da ABS RAD, e aí então eu vou selecionar aqui uma fórmula qualquer, copiar aqui o conteúdo para o lado, tá? Adicionei aqui no meu texto. Bom, mas eu gostaria de saber como é que esse laudo vai ficar. Para que não haja necessidade de assinatura e afins, eu posso vir aqui embaixo, certo? E clicar no botão de prévia. O sistema vai automaticamente me gerar um arquivo PDF, onde ele coloca laudo para prévia, sem finalidade médica. Ele não coloca a assinatura do médico, ele joga uma assinatura qualquer. E a intenção disso aqui é apenas que o médico tenha uma noção de como é que o laudo está ficando, tá? Então aqui ele tem uma noção de quantas páginas esse laudo vai ter, como é que vai ficar a quebra de página e afins. Clicando aqui no botão de prévia do laudo, o sistema vai automaticamente gerar um laudo temporário aqui para esse paciente, com todas as informações, o cabeçalho do laudo, conforme o template de cada instituição, o meu texto, e ele coloca uma marca d'água exatamente com esse conteúdo aqui, laudo para prévia sem finalidade médica. A intenção desse laudo aqui é realmente ser somente uma prévia, não é o seu laudo final e afins. Então, caso o médico imprima, isso aqui vai junto desse laudo e aí não tem como ser entregue para o paciente. Bem como também ele adiciona um texto qualquer aqui na parte de chave, para poder realmente fazer a validação do laudo. Ele coloca aqui no caso a minha assinatura, que é a assinatura de teste, o nome do médico e alguns outros textos a mais. Então esse recurso ele foi adicionado recentemente também e realmente ele visa muito facilitar a vida do médico para ele saber quantas páginas mais ou menos o médico está colocando de conteúdo. Aqui no caso ele exibe uma quantidade, mas é um número aproximado. Então é somente uma estimativa, ele não tem um número fechado. Por quê? Na geração do laudo ele leva em conta a questão do cabeçalho, que não aparece, o rodapé e diversos outros conteúdos a mais que compõem aqui a questão do laudo final, do arquivo final do laudo, tá? Mas é uma prévia aqui apenas para poder saber como é que ele vai ficar no final. Um recurso novo também adicionado foi em relação ao log das informações. Mais uma vez a gente utilizando a estrutura da Amazon, a gente conseguiu criar um novo recurso onde as informações mais críticas, o sistema ele consegue logar essas informações, ou seja, ele consegue acompanhar o que cada usuário está fazendo e ele consegue apresentar essas informações para ter uma noção do que está sendo realizado. O que isso implica dizer? Por exemplo, quem foi que removeu um laudo, quem foi que cancelou um laudo, quais são as informações que foram feitas em um estudo específico, visualização e afins. Isso aqui foi um requisito de alguns hospitais que nós temos como cliente, que eles tinham a demanda de, por exemplo, ter essa noção de qual era o médico que estava acessando quais informações, qual o estudo, visualizando o que e afins. A gente agora também consegue, por exemplo, caso assim deseje a instituição, ocultar o uso do ISIS. O uso do ISIS ele é um excelente visualizador de imagem, porém ele dá a possibilidade da pessoa, por exemplo, baixar as imagens para um disco local e levar consigo. Com o DBS View ele fica um pouco mais complicado e você ter essa capacidade de baixar essas imagens e levar ela consigo. No caso aqui o log das informações, ele fica em um dos nossos sistemas a mais aqui, que seria o DBS Report. E através aqui do DBS Report, estou selecionando aqui no caso o ambiente de treinamento, eu consigo ter um log do sistema, posso selecionar um prazo aqui, por exemplo, eu quero pegar do dia 1º de julho até a data de hoje, posso pegar de um sistema específico, no caso aqui a gente tem 3 sistemas que estão sendo geradas informações sobre o que foi acessado e quem acessou o que. Então eu consigo aqui no ABS RAD, posso selecionar um módulo específico, no caso não é obrigatório, e posso verificar através de um usuário também específico. Vou gerar aqui o meu relatório
Ele vai carregar essas informações e aqui ele vai trazendo por data. Então ele diz exatamente qual foi o sistema, qual foi a data que o log foi gerado e qual foram as informações que foram acessadas. Então eu consigo aqui saber que através do ABS RAD foi executado o visualizador da ABS View por esse usuário para esse estudo aqui específico, certo? Então são informações que o sistema ele consegue logar e armazenar isso numa base central, mas para prover a questão de segurança, para saber o que está sendo feito pelo sistema e afins. Outro recurso recente que foi implementado foi o modo escuro, a versão dark do sistema. Então, alguns médicos nos solicitavam e essa questão do modo escuro ele ainda está sendo implementada. Inclusive, a gente está aceitando sugestões de melhorias e afins. É possível agora você colocar o sistema para ele trabalhar no modo que não faça tanto mal à vista, digamos assim, em ambientes mais escuros, com pouca luminosidade. Então, para habilitar também é muito simples e para voltar para o modo anterior, mais simples ainda. Tá? Então, é um recurso novo que foi adicionado e eu vou mostrar para vocês como é que ele funciona. Bom, voltando aqui ao WBS RAD, aqui no sistema, onde o médico realiza o login, a gente tem essa opção aqui de modo escuro. E nesse caso aqui ele está desativado. Então, vou fechar aqui esse laudo desse paciente. No caso, vou cancelar aqui essa informação. Posso vir aqui e selecionar a opção de modo escuro. Então, vocês percebem que ele muda a coloração do sistema e com isso ele não faz tanto mal à vista em relação à questão das cores brancas, né, que fica em destaque em um ambiente mais escuro. Vale salientar, mais uma vez, que esse tipo de recurso ele ainda está sendo implementado. Então, caso alguém deseje fazer algum tipo de sugestão e afins para que a gente possa melhorar, é sempre bem-vindo, sem dúvida. Vou selecionar aqui novamente o meu exame, só para a gente usar sempre como base. E ele trouxe o meu exame aqui, tranquilo. Caso o médico aqui ele esteja no modo escuro, ele também tem a capacidade de retornar para o modo anterior. Então, aqui eu consigo desativar o modo escuro e ele retorna ao sistema para como é que ele se comporta no modo convencional. Tá certo? Bom, esse é mais um recurso que foi adicionado recentemente. E qualquer sugestão de melhoria e afins, a gente ainda está implementando isso aqui para facilitar a questão da visualização da ABS RAD em ambientes escuros com pouca luminosidade. Sempre será bem-vindo. Recentemente também a gente adicionou o recurso de imagem-chave. O que seria esse recurso? Existia uma solicitação dos médicos para enriquecer o laudo, ele tem a capacidade de pegar um certo pedaço da imagem, daquele estudo específico, dele poder fazer um recorte dessa imagem e adicionar junto ao laudo. O laudo, quando ele tem esse tipo de imagem apontando para algum tipo de ocorrência estranha, ou nódulo, ou afins, ele acaba enriquecendo o conteúdo do laudo tanto para o médico que vai receber o laudo como para o paciente também, para saber onde é que se encontra aquele algo estranho na imagem, né? Mas é possível eu pegar essa imagem-chave, fazer um destaque e adicionar o meu laudo e poder imprimir esse laudo com essa imagem, com esse destaque. E aí mostrando para vocês como é que esse recurso funciona. Bom, estou aqui no ABS RAD, mais uma vez usando o meu exame como referência. E o fluxo que eu sigo é o seguinte: seleciono aqui o meu paciente, venho no visualizador web. É importante levantar aqui que esse tipo de recurso a gente deu ênfase no WBS View. Bom, pessoal, estou aqui no meu exame e aí a partir daqui eu consigo selecionar aqui, adicionar algum tipo de anotação que eu queira. Então, colocar aqui algum texto. Posso posicionar essa minha informação para ficar melhor visível, tá? Posso fazer a parte de verificação aqui de pixel, a questão de medição de ângulo, a régua também eu posso aqui habilitar e reposicionar essa régua, certo? Existe a parte aqui de retângulo e afins. E aí, a partir dessa imagem, vale salientar que isso aqui não altera de maneira alguma o arquivo DICOM, tá? Esse tipo de alteração que eu estou fazendo aqui, ele é apenas no meu visualizador naquele instante. Então, se eu fechar o visualizador, por exemplo, e abrir novamente, eu vou ter aquele mesmo problema de não conseguir visualizar esse texto. Então, ele é algo bem pontual. Eu posso vir aqui na minha opção de salvar, de exportar essa minha imagem, e aí eu seleciono qual é a região que eu quero. Por exemplo, posiciono aqui para selecionar apenas a região do meu interesse. Quanto mais específico, melhor fica no laudo. Então, se vocês deixarem a imagem muito grande, por exemplo, na hora que vocês colocarem um conteúdo do laudo e redimensionar essa imagem, ela pode ficar ruim para que o médico consiga enxergar. E aí eu defino um nome qualquer. Imagem com algo
estranho. Peço para salvar. Ele vai recortar essa imagem aqui e me enviar para uma base de dados. Posso aqui voltar para o meu WBS RAD e aqui no conteúdo do laudo eu posso colocar aqui o meu texto qualquer, com algo estranho, por exemplo, desse aqui alguma linha, venho aqui na minha parte de imagem e ele já traz aqui com minha imagem com algo estranho, certo? Cada vez que eu clico aqui, ele vai dar uma atualizada para ver se algo foi, alguma imagem nova foi referenciada. Então vocês podem ter várias imagens que foram referenciadas junto desse exame. Com isso aqui eu coloco aqui o meu cursor, posiciono e clico nesse botão. Ele vem e adiciona aqui no meu conteúdo. Eu posso redimensionar essa minha imagem, eu posso movê-la também, posicionar em algum outro lugar mais próximo aqui do meu texto. E aí quando for ter a prévia aqui do laudo, o meu laudo ele vai ser gerado exatamente com essa imagem anexada. Então isso acaba enriquecendo muito o conteúdo do laudo, em que será entregue ao paciente e por consequência ao médico que fez a solicitação. Bom, esse é um novo recurso que a gente adicionou também, e aí eu faço apenas simplesmente salvar e assinar o meu laudo e essa imagem que ela já vai ser adicionada, tá certo? Inclusive com as anotações, ok? Esse recurso de imagem-chave, ele também foi adicionado, no caso, na parte de bloqueio do laudo. O que é que isso implica dizer? O médico, por exemplo, ele percebeu que a imagem não está legal para dar o diagnóstico, ele pode evidenciar algo dessa imagem, em que ele queira que seja refeito algum exame ou que o exame simplesmente seja descartado e seja feito um novo procedimento, selecionar essa região e adicionar o bloqueio. O bloqueio do laudo ele é um tipo de recurso que manda a informação para o pessoal da recepção, para eles ficarem cientes que aquele laudo ele não foi realizado por algum motivo. E aí ocorre tipo um chat entre o médico e a instituição para saber como resolver aquele problema que foi definido, aquele problema que foi especificado. E para apresentar a vocês o recurso, vamos lá. Pessoal, vou apagar aqui o conteúdo do laudo e a partir daqui eu vou simplesmente vir aqui mais uma vez no meu visualizador web, ou eu posso até mesmo utilizar a imagem que eu já defini no módulo anterior, que seria o algo estranho, através aqui do visualizador web. Posso, por exemplo, pegar essa série aqui, carregar, adicionar algum tipo de anotação que possa ser utilizado pela minha recepção. Então, nesse caso aqui eu fiz esse exame com contraste, mas caso eu deseje adicionar uma informação aqui que ele precisa ser refeito, tipo, se tivesse sem contraste, poderia colocar refazer com contraste, poderia apontar a imagem exatamente em que eu não consigo enxergar o exame da forma que eu gostaria. Posso mover aqui essa minha seta, inclusive o meu texto também, tá? Reposicionar isso aqui tudinho. Com base nisso aqui eu consigo vir aqui mais uma vez na parte de exportar, seleciono a região que eu não consigo visualizar, tá? E eu coloco necessário, contraste. Mando salvar. Ele vai pegar essa região aqui específica da imagem e salvar mais uma vez no meu WBS RAD. Aqui agora, no WBS RAD, o que é que acontece? Se eu quero bloquear esse exame para que ninguém tenha acesso a ele e que eu queira mandar a mensagem para minha recepção solicitando que algo seja refeito, eu consigo vir aqui agora na opção de bloquear. Ele vai trazer o tipo de bloqueio, então, por exemplo, exame incompleto, justificativa, necessário, refazer com contraste. Seleciono aqui necessário contraste como exemplo e simplesmente clico na opção de salvar. O meu sistema ele vai realizar esse bloqueio e vai adicionar essa imagem como referência para o pessoal da recepção. Então, vou descartar aqui qualquer alteração. Voltar aqui no módulo da recepção. Vou voltar aqui no módulo de bloqueios. E aí o que é que acontece? Ele vai trazer o nome do paciente, qual é o tipo de bloqueio que eu estou realizando. Venho aqui na opção de chat. E nessa opção de chat agora, a recepção ela vai ter acesso a essa imagem. Então, por exemplo, se eu clicar aqui, ó, o sistema automaticamente me traz essa imagem para que a recepção consiga enxergar qual for o motivo do meu bloqueio, caso assim eu deseje especificar. Voltando aqui no sistema, a recepção ela pode responder, ok, será refeito. Responder.
e automaticamente o médico ele recebe essa mensagem com a resposta desse bloqueio. Então, se eu vim aqui na central de laudo e pesquisar novamente por esse paciente no dia 23/8, o bloqueio aqui está sendo realizado, né? No caso, ele ainda continua como sendo realizado. Eu posso voltar aqui no exame e posso agora ver a parte de bloqueio, inclusive solicitar o desbloqueio desse exame. Mais uma vez com a imagem referenciada aqui logo abaixo. Então esse foi um novo recurso que a gente implementou porque alguns médicos estavam solicitando realizar o bloqueio, porém apresentar algo a mais para que a recepção fique ciente de qual é o motivo daquele bloqueio. Tá? Mais uma vez, nesse caso específico, para enriquecer a comunicação entre o médico que realiza o laudo e o pessoal da equipe da recepção. O próximo recurso que será apresentado vai ser a versão do WBS RAD Desktop. Essa nova aplicação, esse novo sistema, nada mais é do que um módulo a mais da aplicação já existente, o WBS RAD, porém, ela possui como recurso a questão de você poder realizar o download dessa imagem, e inclusive criar uma fila dessa imagem. Você consegue também realizar o laudo sem ter a necessidade de conexão. O sistema ele automaticamente sincroniza todas as fórmulas, os textos padrões e os títulos de laudo. Então, todos os recursos que eu tenho no WBS RAD, eu tenho como possibilidade, junto ao WBS RAD Desktop, com uma vantagem de não precisar estar conectado à internet para isso. Eu consigo, ao final da realização do laudo, offline, sem ter necessidade de internet, enviar os laudos que eu realizei. Então, todo o conteúdo ele fica armazenado de forma local. E assim que eu estiver conectado à internet, eu posso enviar esses laudos que eu realizei. E também tem como vantagem a integração com o Osiris e o Isis. Essa integração ela é feita de forma muito simples. Então, a partir da minha imagem, eu consigo selecionar ela, ver o meu estudo, pedir para abrir o visualizador Isis ou Osiris, mais uma vez, tudo sem ter a necessidade de estar conectado à internet. Então, consigo clicar e ter acesso a essas imagens e visualizar esse estudo e afins. Só para mostrar como exemplo como é que essa aplicação funciona. Bom, só para demonstrar como é que funciona a versão desktop do WBS RAD, bem rapidamente, a aplicação em si ela é bem simples. A primeira vez que o usuário baixar a aplicação, e aí para você poder baixar a aplicação é só acessar o endereço desktop.wbsrad.com.br. Através desse endereço você vai abrir uma aplicação em si, onde ele vai criar um launcher, que é o lançador, digamos assim, dessa aplicação da ABS RAD Desktop. Através dessa aplicação aqui eu consigo atualizar automaticamente os recursos da aplicação, sem precisar de nada. E logo depois que a pessoa baixar a aplicação em si, ele vai pedir a parte de autenticação e no primeiro login ele vai sincronizar algumas informações. Então eu tenho aqui, por exemplo, a possibilidade de deslogar e sair da aplicação, a parte de sincronização. Nesse caso aqui, como a versão da aplicação ela é offline, caso tenha sido cadastrado algum tipo de fórmula nova ou similar, laudo padrão, título padrão e afins, eu preciso trazer novamente esse recurso. Eu posso sincronizar todas essas opções aqui de cima, então tanto frase, laudo e título em um único clique, e eu vou colocar aqui só para mostrar para vocês como é que funciona. Nesse caso, o meu usuário suporte ele tem acesso a todas as instituições, por isso que existe uma quantidade tão grande aqui, tanto de frase, quanto título, quanto laudo. Vale salientar que a aplicação ela faz um sincronismo de tudo, de todas as instituições num único lugar. Não existe aquele conceito semelhante ao WBS RAD, onde existe uma divisão por cada instituição e afins. Então, nesse caso aqui, ele traz todas as informações que são necessárias para que eu possa realizar o laudo. Através daqui, eu posso também enviar os laudos que eu tenho na minha aplicação local. Isso aqui no caso de eu ter realizado o laudo e eu queira enviar para minha plataforma web. Eu tenho aqui a parte de limpar o cache. Esse recurso aqui seria o quê? Eu baixei uma quantidade X de exames, então 10, 20, 30 exames. Se eu quiser dar uma limpada no meu cache dessas informações e começar tudo novamente, eu posso clicar aqui nessa opção onde ele vai pagar todos os meus downloads que estão sendo realizados e os locais, certo? Aqui nessa última opção eu consigo ter uma lista dos meus downloads. O sistema ele trabalha como gerenciador de download de exames, então eu posso ter vários estudos aqui e a partir desses meus estudos aqui eu baixar vários de forma simultânea. Então, nesse caso aqui específico, eu posso clicar aqui nesse meu paciente, pedir aqui na opção baixar estudo selecionado, e aí ele vai automaticamente iniciar esse meu download. Eu não preciso necessariamente estar nessa tela
para poder baixar esse exame. Eu posso simplesmente fechar aqui que ele continua realizando o download, tá? E se ocorrer algum tipo de problema, por exemplo, da minha aplicação fechar ou algo similar, assim que eu subir a minha aplicação, ele automaticamente continua o meu download, tá? O filtro de busca ele é bem semelhante à tela do AWS Hard, com o diferencial que a instituição está aqui embaixo. Então eu consigo aqui executar essa minha busca, posso selecionar alguma instituição diferente aqui para que ele possa realizar essa busca. Posso buscar apenas os estudos que eu tenho algum tipo de referência local, ou seja, exame onde ele já baixou aqui de forma local. E caso eu queira acompanhar o download desse meu estudo, eu posso vir aqui novamente na parte de listar e eu vou ter um acompanhamento de como o download está sendo feito. Bom, assim que o download finalizar, eu volto aqui novamente. Bom, pessoal, assim que o download for finalizado, a gente vai ver que tanto a quantidade de imagem como o status aqui, ele coincide os dois números, então isso é indicativo que o estudo já finalizou. O AWS Hard Desktop agora, para facilitar a questão de busca, eu posso clicar aqui direto no botão de listar estudos locais, e ao invés de eu precisar fazer todo o filtro que seria necessário ser feito em relação à data e afins, apenas aqui nessa tela eu já posso aqui trazer o meu estudo e selecionar a opção de laudar. A aplicação em si ele vai abrir uma tela que, se não idêntica, bem semelhante ao que a gente já tem na nossa interface web. Então eu tenho aqui o procedimento, a indicação clínica caso tenha. A indicação clínica não é uma informação que é lançada no mesmo instante que o estudo ele chega no servidor. Então caso aconteça algum tipo de atraso, no momento em que eu seleciono aqui a opção de laudar, ele automaticamente busca a indicação clínica, caso assim tenha, e caso tenha também, ele traz os anexos desse estudo. Então, se o pessoal da recepção anexar algum tipo de arquivo, eu tenho aqui a opção de anexo e ele vai abrir o diretório onde esses anexos se encontram. E aí eu posso selecionar e visualizar os anexos que foram adicionados através do pessoal da recepção. Bom, tem uma parte de laudo padrão e frase padrão. Se eu apagar aqui o meu conteúdo do procedimento e começar a digitar aqui o meu texto, ele traz todos os títulos padrões já cadastrados em um dado momento. Então, lembrando que essas informações elas são todas lançadas no AWS Hard para logo em seguida funcionar aqui. A parte de laudo padrão, eu tenho aqui a minha fórmula e aqui a frase padrão. O sistema ele não traz aquela estrutura semelhante ao AWS Hard, com árvore e afins. Como a intenção da aplicação é ser um sistema mais reduzido, então ele é mais direto. Ele simplesmente traz a parte de laudo padrão, onde eu posso executar aqui toda a parte de filtros, por exemplo, digitando aqui a parte de crânio. E aí eu consigo aqui trazer todas as fórmulas de todas as instituições e afins. Então eu posso pegar aqui uma fórmula qualquer, clicar duas vezes e o sistema automaticamente me preenche. Tá? Posso usar alguma frase padrão e aqui embaixo eu consigo descer, ó, e aí eu vou ter toda aquela opção semelhante ao da AWS Hard, com a parte de salvar automaticamente e afins, certo? Um detalhe importante é que eu posso usar tanto o Isis como visualizador, e aí nesse caso é uma versão do Isis offline, ou seja, mais uma vez eu não preciso estar conectado à internet para ele poder chamar o Isis, simplesmente aqui clicando no meu botão, ele já traz o meu visualizador com a única instância aberta. Um outro recurso que eu tenho é a chamada do Osiris, Osiris/Horus, tá? Ele funciona tanto um quanto o outro. Nesse caso aqui eu vou demonstrar um exemplo onde o meu Horus está fechado, e no caso ele não está rodando na minha máquina. Assim que eu clicar aqui na minha opção, ele diz um passo a passo, ele detecta que o Osiris não está aberto, ou o Horus, e caso eu deseje, eu posso seguir esse passo a passo aqui para automaticamente eu controlar o meu Horus. E aí no caso eu vou chamá-lo aqui. Esse Horus aqui ele já tem alguns estudos da minha pessoa no caso, e a partir daqui, com aquela opção marcada, eu posso clicar aqui, ó, ele automaticamente faz o retrieve da imagem, ou seja, ele traz a minha imagem, já abre o meu estudo com todas as informações e eu já posso realizar o laudo. Então é uma integração muito simples. Se eu fechar aqui por algum acaso e mais uma vez voltar aqui na opção e clicar novamente, ele simplesmente abre o meu estudo que está na minha máquina local. Então o processo em si ele é muito ágil nesse ponto, ele gerencia muito bem essa questão do Osiris/Horus, tá? Mas é uma das opções que eu tenho também junto ao da AWS View. Vou finalizar aqui, certo? Bom, em ambos os casos eu posso visualizar, fazer aqui o meu laudo e no final das contas eu posso simplesmente salvar ou assinar.
confirma a minha assinatura do laudo. E aí pronto, ele dá o laudo assinado com sucesso. Quando eu fecho aqui, o meu laudo ele não se encontra ainda na minha plataforma web, no meu AWS RAD, na versão web. Eu preciso vir aqui na parte de sincronização, selecionar a opção de enviar laudos e aqui no caso clicar na opção de enviar ou simplesmente solicitar enviar todos. Então, com isso aqui, eu posso remover o meu estudo local, meu arquivo local. Com isso eu economizo espaço em disco, dependendo da quantidade de estudos que eu tenho. Já que eu finalizei o meu laudo, eu posso simplesmente mandar remover o meu arquivo. Vou confirmar para ele poder limpar essa informação da minha base local. E pronto. Vou mostrar agora para vocês como é que minha aplicação da AWS RAD ele vai se comportar nesse caso específico, desse laudo já executado. Voltando aqui no meu AWS RAD, eu vou pedir para executar a busca lá daquele meu estudo, dia 23/8. E percebam agora que o meu estudo em si ele já tem um laudo. Tá? Essa é uma nova restrição que o sistema adiciona agora. O que é que acontece? Como a aplicação ela é offline, o AWS RAD offline ele não está conectado diretamente, o que é que acontece? Caso o médico ele tenha baixado o meu exame pelo AWS RAD Desktop, ele vai informar que esse laudo ele foi dado início, informa aqui a data e etc. E aí eu opto ou não por confirmar que eu quero realizar o laudo nesse estudo. Caso eu não queira, isso é um indicativo de que pode acontecer o quê? O médico ele baixou esse laudo na versão desktop e ele está realizando em viagem ou algo desse tipo. Então, esse é apenas um registro para poder manter esse tipo de referência. Se mesmo assim eu quiser realizar o laudo, eu posso clicar na opção de OK, confirma aqui. E aí o que é que vai acontecer? Nesse caso aqui desse meu exame, se eu for dar uma olhada aqui, eu já vou ter o meu laudo aqui gerado e inclusive eu vou poder baixar esse laudo. Lembrando que ele foi realizado na versão desktop da aplicação, ó. Então ele trouxe aqui todas as informações. Então ele trouxe essas informações aqui da minha versão desktop, já fez o meu laudo, já assinou e o arquivo em si já está disponível. Somente no momento em que eu faço esse tipo de sincronismo, certo? Bom pessoal, com isso aqui eu fecho a apresentação da AWS RAD Desktop, só para mostrar para vocês como é que ele se comporta, como é que ele funciona e que a integração dele com a versão web é bem simples, tá ok? Bom pessoal, é isso. Então essas aí foram as novidades da AWS RAD, as últimas atualizações que a gente fez recente. Todas elas já estão em produção, já estão em funcionamento no sistema. Em caso vocês tenham alguma sugestão ou dúvida, vocês podem nos contactar pelo suporte ou mandar um e-mail para suporte@ebonsystem.com.br. Toda sugestão é bem-vinda, tá ok? Obrigado.